Olá pessoal, como vocês estão? Todo mundo me pergunta como escolher o seu primeiro óleo essencial. Bom, primeiro nós temos que conhecer o que é o uso dos óleos essenciais e quais são os benefícios. Então eu indico que todo mundo procure saber o que é a aromaterapia, qual é a proposta que a aromaterapia faz e aí, por que ela usa óleos essenciais e não substâncias sintéticas, a gente tem que ter isso muito claro, e que os óleos essenciais, eles na verdade são substâncias químicas, seus ativos químicos, mas com ações farmacológicas pesquisadas por cada ativo que nós temos. Então, por exemplo, um óleo que eu vou falar que seria sempre o primeiro, a lavanda. Por que a lavanda? Porque a lavanda, ela é um verdadeiro cura-tudo. É o que a gente fala, ela é o resgate de tudo que a natureza pode nos oferecer em um óleo essencial. Então, eu sempre vou falar, a lavanda foi o meu primeiro óleo há 45 anos atrás e depois a gente vai conhecendo os outros. Mas para a gente escolher um óleo essencial, eu preciso entender primeiro quais são as minhas queixas e entender que essas queixas, esses sintomas, essas dores emocionais e físicas que tanto nós temos, do que elas dependem. E aí também vai influenciar você se informar, pesquisar, sentar, respirar para ver o que no seu hábito diário, o que na sua alimentação, no seu sono, no seu lazer, no seu prazer, no seu trabalho, o que está acontecendo. E a gente tem que lembrar que a nossa vida é uma roda gigante. Nunca ninguém falou isso pra gente, mas na verdade é. Uma hora a gente está em cima e uma hora a gente está embaixo. E entender que o estresse pela mente é um dos grandes gatilhos para todas as patologias que nós possamos ter. As físicas, as dermatológicas e, claro, as emocionais. Então, para escolher um óleo essencial, existem algumas regrinhas que você deve seguir. Então, pela Anvisa, a gente tem que ter um rótulo e esse rótulo, com todos os dizeres que constam aqui, devem ser feitos e apresentados para a Anvisa, porque os óleos essenciais, eles são notificados como cosmético e na área do mapa do Ministério de Abastecimento e Agricultura e Pecuária, eles são registrados ou podem ser registrados como flavorizantes, ou seja, aromatizadores de alimento ou flavorizantes de alimentos e bebida. O que a gente sugere que você sempre busque, em primeiro lugar, o estudo, conhecimento. Conhecimento é poder. E depois, você ir atrás das informações que tem, tanto aqui nesse rótulo e também na caixa. Então, todo óleo essencial ou todo produto, ele vai ter uma marca. Essa marca, no caso dos óleos essenciais, escolhe determinadas substâncias, os óleos essenciais, para serem simplesmente envasados, e aí tem que ser de uma boa qualidade, onde o homem não põe a mão. Ele faz a colheita da planta específica para cada óleo, passa por uma destilação ou extração a frio e depois só vai passar pelo processo de industrialização, que é o envase. Então, um óleo essencial, em primeiro lugar, ele deve ser 100% puro e natural. Mas você consegue identificar o que é um óleo 100% puro e natural? Não. Por quê? Porque, na verdade, qualquer empresa, a minha, a Baissâmia, ou de concorrentes meus, muito bons também, como outros concorrentes que talvez estejam pegando uma onda agora da aromaterapia ser moda, e pega e escreve óleo puro e natural. A Anvisa certifica algum óleo essencial, alguma empresa, existe no Brasil alguma certificação sobre qualidade e pureza? Não, não existe. Então, eu e qualquer empresa podemos escrever puro e natural. Isso não quer dizer que o que se diz óleo essencial aqui é o que você está comprando. Segundo, normalmente quando a gente ensina o óleo essencial, tá? Existe uma coisa que se chama taxonomia.
A taxonomia é uma forma da gente nomear aquela determinada planta ou animal no que quem a descobriu vai colocar, segundo Carl von Linné, que criou o sistema binário, gênero e espécie. Então, o gênero a gente escreve em letra maiúscula e espécie em minúscula. Então, na lavanda, eu posso colocar lavanda em português, poderia escrever em inglês lavender, poderia escrever em francês, qualquer coisa. Mas embaixo, para você saber que você está comprando o produto exato que está envasado aqui, tem o gênero e espécie. Então, no caso da lavanda, é a lavandula augustifolia, tá? Que antigamente era chamada de lavandula officinalis. E aí, também vai dizer destilado de flores, que quando se colhe, por exemplo, no caso da lavanda, a gente espera colher toda a planta, mas ela é florida, porque é o momento onde ela está melhor, com alguns ativos no percentual exato. Isso a gente vai colocar aqui. Nem sempre se coloca o local aonde esta planta foi plantada, colhida e destilada. Por quê? Na geotipia, o que a gente tem? Países específicos que têm a plantação, a colheita de uma forma muito boa. Então, a lavanda, por exemplo, ela é muito boa, óbvio, na França, ela é muito boa na Croácia, na Bulgária e também na Austrália. Dificilmente tem chegado no Brasil aqui uma lavanda australiana. Mas, por exemplo, a Baissâmia, ela não coloca geotipia. Por quê? Primeiro a gente teria que fazer um monte de embalagem e deixar categorizado por cada geotipia, por cada país, vários rótulos e várias caixas. E também, como a Baissâmia industrializa com algumas pessoas com quem ela tem parceria, que são terceiristas, nós teríamos que ter o nome da empresa que industrializa com o químico que existe na empresa e nós com a farmacêutica que existe para garantir essa qualidade. Com tudo isso, nem sempre a gente põe a localização, mas todo mundo pode ligar para a Baissâmia e perguntar por quê. Se um determinado país, num determinado momento, teve uma colheita não suficiente para aquilo que ela necessita vender para a Baissâmia ou para outros clientes também, e ela, no momento, apesar da gente ter uma programação e saber quando a gente importa todos os óleos, muitas vezes naquele ano ela teve um problema. Tá? Pode ter tido muito sol, muita chuva, pouca chuva, que é exatamente como a gente tem uma alface na feira. Quando está uma época de chuvas, talvez ela esteja mirradinha, feia. Quando ela está no momento próprio, bom, com um clima bom, ela vai estar aquela alface verde, super crocante. Isso também se dá com óleo essencial. Então, estes são dados que você pode perguntar e verificar se na embalagem está. Uma das outras coisas que a gente faz, código de barra, claro que isso é muito para passar o preço em determinados locais, para facilitar tudo isso, a compra, né, para vocês e mesmo para a gente, para catalogar e para saber do estoque, mas tudo tem lote e validade. Então, você sabe que aquilo que você está comprando naquele determinado lote com a validade tem uma rastreabilidade da Baissâmia do momento em que a planta foi colhida num determinado local, num determinado país, até chegar à casa de vocês. Porque esta rastreabilidade a gente tem do momento em que a gente importa o óleo até chegar na casa de vocês. E além disso, existem certificações. Então, por exemplo, eu tenho um óleo que não tem uma certificação orgânica, mas todos os óleos da Baissâmia são orgânicos. A diferença é, eu tenho óleos da Baissâmia certificados pelo IBD, então eu consegui com óleos brasileiros certificar a empresa que planta, a empresa que envasa e a Baissâmia também certificada, e com outras empresas eu não consigo, porque quem teria que certificar aqui no Brasil são empresas da Bulgária, da França, da Croácia, de Madagascar, do Paraguai, da Itália, e nem sempre essas pessoas querem fazer um investimento
principalmente aqui no Brasil. Então, a Balsamic tem todos os óleos certificados pelo EcoCert, mas que eu não consigo colocar essa certificação aqui, nem no rótulo, nem na caixa. Mas a gente, hoje em dia, tem um caminho na Balsamic com óleos brasileiros que a gente está favorecendo a nossa plantação, o nosso país e os agricultores a terem plantações orgânicas, óleos orgânicos, e tudo isso está caminhando para uma forma. Mas, infelizmente, alguns óleos não são todas as empresas que terão, porque isso depende, por serem óleos importados, cada um de uma parte do mundo, necessariamente a gente não consegue certificar. Isso não quer dizer que os óleos não sejam. Outra coisa, estão falando muito sobre cromatografia e que a cromatografia dá a pureza, a qualidade de todos os óleos essenciais. Mas eu pergunto, nós enquanto distribuidores temos essa cromatografia, mas nós temos como compará-las com determinadas monografias internacionais de quando essa planta foi pesquisada, ela foi feita todo um trabalho com um número químico, então é CAS, é o Chemical Abstract, qual é a taxonomia correta dela, de onde ela veio, qual é o flash point, qual é o ponto de ebulição. Existem vários dados que não chegam a você. E nós pedimos a cromatografia para nós sabermos aquele lote se ele está de acordo com aquilo que a gente prega, escreve e ensina nas monografias, dentro de percentual. Necessariamente uma cromatografia não vai te ensinar a usar um óleo essencial e nem vai te dar a pureza, nem se ele está fora de pesticida, porque seriam outros testes. Isso é uma forma que algumas pessoas e empresas estão trazendo aqui para o Brasil e que se eu for para qualquer parte do mundo, numa loja, comprar um óleo essencial, se eu pedir uma cromatografia, a pessoa pode falar c'est quoi ou what? Por quê? Porque não se tem cromatografia de um óleo essencial. Isso aqui chegou no Brasil e eu nem sei por que virou moda. Voltando ao assunto, qual é o primeiro óleo que eu tenho que escolher? Eu vou dizer uma coisa, eu escolhi o óleo essencial de lavanda e vou te dizer que foi uma sorte, porque logo que eu casei, com 18 anos, eu fui fazer uma sopa para o meu marido e cozinhava e achei que a panela de pressão tinha saído o vapor, tinha resfriado, tinha aberto tudo, mas eu fui abrir e fiz força, e naquela época não tinha experiência. Eu fiz força até que a panela de pressão abriu e a sopa inteira grudou na minha cara. Era sopa de arroz com batata porque ele tinha passado meio mal à tarde. Eu tive uma queimadura horrível daqui até aqui. A minha sorte é que eu subi, lavei, esfreguei com água e sabão e depois eu apliquei com lavanda. E eu tive este problema 2 vezes, tanto que panela de pressão na minha casa não entra. E eu me curei realmente de queimadura numa época onde eu fazia muita capa de revista com óleo essencial de lavanda. Então, o primeiro óleo que eu vou falar para você, lavanda, ele é citofilático, cicatrizante. Ele trata de dores, como antiespasmódico, para cólicas, para algum tipo de dor que você possa ter. Não é um analgésico como o Wintergreen ou a canela, mas ele é um óleo muito bom. Ele é para picadas, pode ser usado de bebês recém-nascidos até idosos. Ele traz uma série de benefícios na área emocional, para a depressão, porque ele abre os canais iônicos, ele vai modular a serotonina. Então, a lavanda é um óleo que você tem que ter. E qual é a recomendação que eu faço? Tenha 2 óleos de lavanda, um na cozinha e um perto do banheiro. Não deixe em lugar que tem umidade, que tem luz, que tem eletrônicos, nada disso. Mas quando você se queimar na cozinha, seja com água fervendo ou com óleo ou passando um ferro, espero que nunca aconteça, que você lave com água e sabão e aplique a lavanda. E no banheiro também, quando você for dormir, misture um pouquinho num creme que você tem ou num óleo vegetal e faça um super creme para você antes de você ir dormir. E também um óleo de automassagem, para o rosto, para a face, para o corpo, para todas as coisas. A Balsamic, agora eu vou fazer propaganda, tá? Ela tem esse kit que eu falo que é o inicial. Então a gente tem, olha, o óleo de gerânio, hortelã-pimenta, laranja, lavanda, lemongrass, tea tree e o alecrim. Esse é um kit que para você que está começando é o ideal, mas se tiver que escolher um só, escolha a lavanda,
porque ele vai ser o seu grande companheiro durante muitos e muitos anos da sua vida. Na minha, ele está quase igual ao tempo que o meu marido fica. Ele ainda está ganhando, porque eu vou fazer semana que vem, acho que 45 anos de casado. E uso aromaterapia e estudo há quase 46 anos. Eu estou ficando velhinha, tá? Cada vez que eu falo que eu vou fazer aniversário, eu estou ficando mais velhinha. Então, não esqueça da lavanda ser o seu primeiro óleo. Um grande beijo, espero que essas informações tenham sido muito boas e que você aproveite muito na sua entrada da aromaterapia. Tchau!